Nessa aula, vamos falar um pouquinho sobre visualização de modelos. Vou tentar interpretar qual é o conceito associado aos dados ou às informações que foram adquiridos pela rede. Porque existem muitas aplicações, né? Não a maioria, mas existem muitas aplicações que precisam de uma explicação acerca da decisão que está sendo tomada. Então, imagine que a gente tem um modelo que faz a detecção de um nódulo em um exame de radiografia. Ele precisa, de certa forma, explicar, tanto para o médico quanto para o paciente, por que ele tomou aquela decisão ou por que aquela imagem de radiografia possui ou não possui um nódulo, né, podendo ser um benigno ou maligno associado àquela imagem. Então, muitas das aplicações possivelmente precisam desse tipo de estratégia. Então, como vocês sabem, esse tipo de modelo que a gente está trabalhando são derivações de modelos de aprendizagem de máquina tradicional, como redes neurais artificiais, são conhecidos como caixa preta, né? Eles fazem uma associação entrada e saída, onde eles aprendem ou extraem informações a partir dos dados e fazem um mapeamento, e esse mapeamento normalmente ele é direto e muitas vezes não interpretável. Então ele oferece para você um rótulo associado à saída no processo de inferência, eventualmente oferece um índice de confiança associado a essa classificação, mas não diz normalmente por que ele tomou aquela decisão. Alguns métodos de aprendizagem de máquina tradicional fazem isso. Então, uma árvore de decisão possui uma forma de tomada de mapeamento, ou um tipo de mapeamento que facilita muito sua interpretação, na medida que a gente pode construir uma árvore de representação do conhecimento e tentar inferir a partir disso quais foram os motivos que levaram a uma classificação. Nesse tipo de modelo que a gente está tratando aqui nessas aulas, isso não é verdade. A maioria deles não possui esse tipo de visualização. Então, alguns pesquisadores tentaram analisar quais seriam as estratégias mais interessantes, algumas formas que permitam com que a gente visualize algumas das informações que estão armazenadas dentro da arquitetura do modelo. Então, o que a gente quer, no final das contas, é, primeiro, interpretar de forma visual os modelos, ou as informações, ou as tomadas de decisão que são realizadas dentro desse modelo, isso considerando problemas tanto de imagem quanto qualquer outro tipo de domínio. A gente consegue fazer visualizações em problemas de imagem, mas também consegue fazer visualizações em problemas associados a processamento de linguagem natural, então, associados a texto, e eventualmente outros tipos de domínio também pode ser realizado. Esse tipo de previsão, então, esse tipo de visualização está associado a tomada de decisão, então, para alguém confiar ou eventualmente conseguir debugar ou até validar as informações que foram fornecidas por um modelo desse tipo, eles demandam essa estratégia de visualização. Então, existem algumas estratégias que permitem fazer isso do ponto de vista de cada modelo. Cada modelo, no final das contas, vai ter a sua estratégia ou as possibilidades de visualização. Então, se a gente considerar aqui uma arquitetura CNN tradicional, do tipo da AlexNet, a gente vai ter lá uma rede convolucional que vai extrair informações da entrada, então dos dados de entrada ou do volume de entrada. Cada um dos mapas que vão ser construídos, mapas de representação que vão ser construídos a partir dos filtros de convolução, vão ser mais detalhados em relação a cada uma das camadas. Nas camadas iniciais do modelo, a gente vai ter um tipo de representação. Nas camadas posteriores do modelo, a gente vai ter outro tipo de representação. E a ideia é, de alguma forma, conseguir visualizar esse tipo de informação. Então, considere aqui uma das formas de visualização que a gente já viu em alguns vídeos anteriores, que é você pegar cada um dos filtros que compõem esse mapa de representação e visualizar eles na forma de uma imagem com 3 dimensões. Então, pegar esses filtros que foram construídos durante o processo de treinamento, então são filtros que já foram ajustados, normalmente usando backpropagation, e foram, de alguma forma, otimizados para poder representar parte da informação da entrada e tentar transformar eles em uma imagem com 3 dimensões RGB para poder representar essas informações. Então, eles são normalizados para o intervalo, né, entre 0 e 256 para 3 canais, e a partir disso você consegue visualizar algumas informações de interesse. Por que
é mais fácil de visualizar as primeiras camadas, porque elas estão normalmente associadas aos conceitos de entrada. Como a gente viu, os filtros posteriores associados a cada uma das convoluções vão refinando as informações e somente mantendo as informações que são mais interessantes para o conceito que está sendo aprendido, que vai ser verificado lá no rótulo, na última camada. Então, a ideia é que as imagens mais intuitivas do ponto de vista da imagem de entrada estão nas primeiras camadas. Então, você consegue, de certa forma, visualizar aqui algumas informações de interesse dentro desse modelo de representação. Aqui são alguns exemplos dos filtros da AlexNet e ResNet, com várias versões, 18 e 101 camadas, e a DenseNet. Não é coincidência que a maioria dos filtros possuem informações parecidas, porque a maioria desses modelos, nas camadas anteriores, tentam extrair algum tipo de informação associado a retas, texturas, cores nas imagens de entrada. Então, a maioria dessas conexões, a maioria desses mapas vão ser muito parecidos, por isso também que o aprendizado por transferência funciona bastante. Na maioria das conexões prévias, eu mantenho de forma congelada aqui esses pesos e só aprendo os filtros que estão mais associados ao conceito que eu quero mapear, que seria o conhecimento que vai ser transferido de uma arquitetura para outra. Então, são algumas formas de visualizar. Então, percebam aqui que vocês conseguem ter várias informações associadas à textura, associadas a cores, associadas a angulações em relação à representação da informação. Claro que na medida que a gente anda em relação a essas camadas, quanto mais intermediária que são essas camadas, menor é a qualidade dessa visualização ou a interpretabilidade dessa informação. Existe informação que está sendo armazenada lá, mas ela não tem uma relação direta com a imagem de entrada. Então, fica mais difícil de interpretar os conceitos associados a esses dados. Claro que também depende da qualidade do treinamento. Se você conseguiu fazer um treinamento que generaliza bem, então foi um bom ajuste em relação aos dados de entrada, você vai ter uma visualização melhor. Lembre que um filtro de convolução é uma operação de produto interno entre o vetor de entrada e o vetor associado, ou a matriz associada à entrada e a matriz associada ao filtro convolucional. Lembrando que a gente está falando aqui em uma operação que tem pelo menos duas dimensões. E a partir disso, quanto melhor ou quanto mais esse produto interno vai casar, ou como se fosse um template matching, na medida que eu tenho informações parecidas, a ativação vai ser máxima, se elas forem iguais, a ativação vai ser máxima, então você consegue ter uma ideia do que está sendo armazenado dentro desses filtros. Então vai ser uma visualização bem interessante. Uma outra estratégia que pode ser usada, diferente da anterior, que considera aqui as camadas mais anteriores, no início da arquitetura, principalmente as primeiras camadas, é utilizar a informação da última camada, normalmente associada à camada de representação de características. Normalmente a última camada antes de eu ter passado as ativações para a função softmax, que está associada às últimas ativações, ou RFC7 da arquitetura AlexNet. Então, se vocês lembram dessa arquitetura, a gente vai ter lá um vetor de 4.096 características que foram transformadas a partir do último mapa convolucional, e essas características alimentam a última camada, que seria a camada softmax, para gerar as probabilidades associadas a cada uma das 1000 classes, supondo que a gente está treinando a base de dados ImageNet. Então, o que eu poderia fazer, ou vocês poderiam fazer, seria pegar esse vetor de característica aqui, n-dimensional, 4.096 dimensões, na verdade, de representação, e a partir disso usar alguma técnica de visualização para poder analisar o que é que está sendo armazenado nessa última camada. Uma técnica bem interessante que pode ser usada, talvez a técnica mais intuitiva, seria utilizar o conceito associado ao vizinho mais próximo. Pegar e gerar, a partir dessa arquitetura AlexNet pré-treinada, ou qualquer outro tipo de arquitetura, um conjunto de vetores de características da última camada, e a partir desse conjunto de vetores de características, tanto das imagens que estão rotuladas, quanto de imagens que não estão rotuladas, fazer uma associação entre elas, utilizando o conceito de vizinho mais próximo. A partir disso, vocês conseguem visualizar uma proximidade entre as respostas. A gente já tentou fazer isso em alguns vídeos anteriores, principalmente na parte de Machine Learning, quando a gente tentou utilizar
a técnica de vizinhos mais próximos para poder classificar essa mesma base de dados. Na verdade, era uma base de dados associada a Cifar10, que é uma outra base de imagens, para poder analisar o desempenho do modelo. Só que lá a gente verificou que quando a gente fazia a medida de distância associada à técnica de vizinho mais próximo diretamente nos pixels, a gente não tinha uma relação direta porque a gente perdia as informações espaciais, né? Perdia a relação entre os vizinhos e somente estava considerando aqui os pixels de forma isolada. Então o desempenho era bem menor. A gente chegou a uma taxa de mais ou menos 15% de classificação, quando esse tipo de problema, né, do Cifar no caso, tem uma taxa superior a 90% de classificação. Só que quando a gente faz essa operação utilizando o vetor de características que foi aprendido lá na última camada, né, depois do ajuste dos pesos e gerando as probabilidades de saída, né, sem as probabilidades de saída, somente as ativações não normalizadas, e faz essa mesma estratégia de analisar aqui o vizinho mais próximo, considerando o mesmo L2, né, como medida de distância, percebam aqui que o desempenho é muito melhor. A gente consegue gerar imagens que são muito parecidas ou bastante características em relação entre elas, somente considerando essa representação. E percebam que durante o treinamento do modelo, na função de perda não tem nenhuma informação tentando fazer com que as imagens fiquem em uma posição espacial mais próxima. Então, existem inclusive algumas funções de perda que têm essa estratégia, né? Como uma função tripológica, por exemplo, ou uma função contrastiva, cujo objetivo é também melhorar a classificação, né? Melhorar a performance do modelo, mas também manter a coerência, a coesão entre a classe, né? E afastar em exemplos que são de classes diferentes de forma espacial na representação do modelo. Isso não foi feito durante o treinamento da arquitetura AlexNet tradicional, e mesmo assim vocês conseguem ver que, do ponto de vista espacial, as informações são muito relacionadas. Então, é uma outra forma de visualização dos modelos. Uma outra estratégia é você usar algum tipo de representação de informação ou redução da representação de informações. Na estratégia anterior a gente usou um classificador para fazer isso, o vizinho mais próximo, e agora a gente quer tentar usar alguma forma de redução de dimensionalidade para poder visualizar se de forma espacial esses exemplos estão mais próximos. Vocês podem usar estratégias tradicionais, como a análise de componentes principal. A gente projeta isso aqui em autovetores e autovalores e tenta ver quais são as dimensões que têm maior quantidade de informação e, a partir disso, plota essas regiões no espaço de menor dimensionalidade e, a partir disso, consegue correlacionar essas informações. Uma outra estratégia que é muito interessante também, a gente vai ver um exemplo associado a ela, é uma outra técnica mais recente, conhecida como Tsine. É uma estratégia, diferente da anterior, ela é uma estratégia não linear de redução da dimensionalidade, então ela transforma um vetor de alta dimensionalidade em um vetor de baixa dimensionalidade, então eu posso partir 4.096 dimensões e levar para 2 ou 3 dimensões e, a partir disso, plotar cada um dos exemplos nesse espaço para poder verificar se eles estão próximos do ponto de vista espacial. Então, é uma técnica de representação bastante interessante que pode ser utilizada para analisar o contexto de representação das informações do ponto de vista espacial. A gente vai dar uma olhada agora num exemplo associado a esse modelo que vocês podem fazer aí no computador de vocês.